Boa noite, pessoal. Tô esperando aqui Renato Cariani pra gente poder fazer um bate-papo aqui pra vocês. Saudável. Olha quanta gente que tem aqui que eu conheço, praticamente a minha família, né? A Fiamma tá aqui, né, Fiamma? E aí, chefe, beleza? Professor doutor Rodrigo Loski, uma pessoa que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto com pacientes, foi muito bom. Quem mais tá aqui? A Tati Salgueiro, né? Com o bíceps dela que já deve estar 100%. Tati, hoje a gente vai falar de lesão no joelho, hein? Você vai curtir. Quem mais que tá aqui? Tem uma galera aqui. Vamos ver, cadê professor Renato? Renato, cadê você? Renato. O Renato ainda não chegou. Eu vi um moleque imitando nós dois no Instagram outro dia. Meu, quase me mijei de rir. O moleque, ele pega na veia onde que a gente fala as besteiras, né? Professora Rosana Ozon, aê! Muito amado. Pronto. E aí? Fala, irmão. Você viu o menino que imita lá? Filha da mãe, desgramado. Desgramado, viu? Ele Bom, hoje fica a gente vai pegando falar com nossos o cacoetes, pessoal que... Renato. Hã? Esse maldito, ele fica pegando nossos cacoetes. É um lazarento. Pega. Ele imita. A minha eu acho que ele imita meio ruim. Tem uns caras que ele imita muito bem. A minha eu acho que ele Eu ainda sou não fácil pegou de a mãe. imitar. Eu sou fácil de imitar, é só falar sem abrir a boca, pronto, já sabe. Ah, é o músico, pronto. Já era. Hoje a gente vai falar pro povo aí que tá machucado. Ou que Lesão. já foi machucado. Essa é a pauta da nossa conversa, e aí, bom, vou abrir para você. O que um cara que treina gosta de saber sobre lesão? O que você gostaria de saber, por exemplo, se você estivesse no começo do seu treino, lá em... Quantos anos você começou a treinar, Rê? 16. 16? Isso era 1992? Eu sou de 76. É isso aí. Que, 92. que mente, hein? Meu Deus do céu. Isso é uma É máquina. porque eu comecei a treinar em 91, 92 também. A gente começou a treinar junto. A Vou gente só treinar tinha junto. diferença. A gente só tinha diferença um pouquinho de nada de idade. Né? Mas, por exemplo, você pensava em lesão naquela época? Nada. Naquela época, primeiro que as máquinas eram um pouco precárias em relação à biomecânica. Então, a gente trabalhava mais pesos livres. O leg press, por exemplo, era um leg press com uma biomecânica diferente. A cadeira romana, que é a cadeira extensora, eu participei da mudança da cadeira extensora que você colocava anilha para cabo e tijolinho, né, que a gente chama de MTS. Eu participei Sim. dessa mudança. Mas quando eu comecei a treinar, o tijolinho era uma novidade, era alguma coisa diferente aqui no Brasil. Era algo novo. Porque Eu vou te falar que esse eu só tipo de vi conceito tijolinho em veio na São década de Paulo 90 para depois. cá, né? A Pois primeira é, eu academia que eu só. treinei se Ah, chamava Clube Espartaco de Musculação, uma academia muito nossa, tradicional. muito tradicional. Largo 13 de Maio, em Santo Amaro. Tinha modelagem física. Modelagem física. Alterofilismo estava escrito. Alterofilismo. Estava escrito Você sabe que alterofilismo. engraçado? Logo que eu fui morar com a Roberta, tinha umas velhinhas no prédio delas. Aí uma velhinha olhou pra minha cara assim, apertou meu peito. Filho, você faz halteres! Né? É bem daquela. É bem daquela época mesmo. É daquela época. E nessa época que você começou a treinar, você nunca teve nenhuma lesão, uma dor, alguma coisa que te incomodava? Não, mas eu herdei hoje uma lesão no meu joelho, que inclusive você trata. Você está tratando do meu joelho, que eu acredito que em muito veio do passado, de realizar treinos sem, vamos dizer assim, sem o conhecimento que a galera tem hoje.
Hoje a molecada tem o YouTube, hoje a molecada tem muita informação, então elas aprendem muito a treinar. Eu sou de uma época que você via o cara forte treinando e queria fazer igual. Ou então a gente lia aquelas Muscle and Fitness contrabandeada. Verdade. Era tipo, a gente estava em 1990, a Muscle and Fitness era tipo 1975, assim, tava em inglês ainda, não entendia pisciroca nenhuma e via os caras nas fotos do exercício e pensava, isso daí vai ser bom para fazer, eu vou fazer isso, ficar o tamanho desse galego aí. Aquelas calças bufantes de bodybuilder. Eu lembro de você, por exemplo, na minha academia treinava o Norton James, Murayama. Você sabe quem é? Sim, Norton. Treinava lá. E eu era um moleque e o Norton já era um atleta. E o Norton fazia os exercícios, a gente parecia gado depois indo atrás, fazia tudo igual. Então era esse nosso jeito. Só que hoje, moço, sabe o que eu vejo? Pelo menos eu recebo muita pergunta no direct, e eu queria dividir isso com você, para você responder. As pessoas, elas querem compreender até que nível de limitação uma pessoa tem se ela tem problemas articulares no joelho. Por exemplo, Renato, eu posso fazer um agachamento se eu tenho uma condromalácia patelar? Será que a faixa de joelho é a melhor ferramenta e eu devo usá-la frequentemente? Existem exercícios mais lesivos para o joelho e menos lesivos para o joelho? Coisas desse tipo. E muito disso eu aprendi contigo, né, Musi? A gente conversou bastante já e você me ensinou muita coisa sobre como isolar melhor os treinos a fim de evitar a sobrecarga nos joelhos. E você me falou até sobre a questão da faixa de joelho, né? Que ela tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado muito ruim. Eu estou anotando o que você está falando para eu criar uma forma de lembrar. Então, vamos fazer uma forma mnemônica, né? E vamos entrar num consenso nós dois, que é o seguinte. Exercício, ele é sempre bom. Exercício é sempre bom. A falta de exercício ou o excesso nem sempre é bom. Então, tem gente que tem condromalácia patelar que nunca treinou na vida. Você já deve ter visto pessoas assim. Essas pessoas, Renato, normalmente elas têm condromalácia patelar porque elas trabalham com o joelho em angulações limitadas e para fazer coisas do dia a dia onde elas vão ou repetir determinados movimentos ou ficaram paradas em uma posição por muitos e muitos minutos ou horas, inclusive. Então, o que acontece, por exemplo... Oi? Um motorista de ônibus, por exemplo. Por exemplo, um motorista de ônibus. Se bem que hoje é muito diferente, né, do que se era 20, 30 anos atrás, que não sabia. Mas antigamente era no câmbio, né? E ele ficava o tempo todo ali trocando. E o cara ficava 5, 6 horas na frente da direção, pisando ali, né? Porque o que acontece que é diferente com a cartilagem? Aí a gente chega na condromalácia, né? A cartilagem, ela não tem uma vascularização. Ela é nutrida por imbebição. Então, a gente tem o líquido sinovial. Perdão. A gente tem o líquido sinovial. Não, aqui é ó. A gente tem o líquido sinovial. O líquido sinovial, ele embebe a articulação e ele faz com que você tenha fatores de nutrição para os condrócitos, que são células que ficam numa camada da cartilagem muito próxima do osso. Então, pensa que isso daqui é o osso, tá? E a gente fala um nome bonito, osso subcondral, que é o osso que fica debaixo da cartilagem. E aí a gente tem a cartilagem logo em cima, tá? Então, presta atenção, vamos fazer o contrário. Presta atenção que a gente tem vários andares de cartilagem. Quanto mais você vai subindo para a superfície, menos célula e mais água. O que é a superfície da cartilagem? É praticamente só água, tá? Só que, quando você fica parado, sentado, você fica cartilagem com cartilagem. E quando você fica com cartilagem, você não tem líquido sinovial correndo aqui no meio. Logo, você não tem nutrição celular. Tá? Isso é o princípio de geração da condromalácia patelar, por exemplo, a pessoa que não treina. É semelhante para a pessoa que treina? Mais ou menos. Em essência, elas são parecidas porque elas advêm de déficit de nutrição. Só que a pessoa que fica muito parada ou sempre segurando uma mesma posição, ela tem um déficit de nutrição da cartilagem induzido por um contato aumentado por um movimento ou por uma posição que não se altera. Então, o sujeito vai ter uma lesão da cartilagem e essa lesão ela se processa em tempos. E é daí que a gente chama os graus de lesão da cartilagem. Então, o grau 1
quando essa cartilagem, porque ela está aqui encostada, ela faz uma bolha. O grau 2, quando essa bolha estoura e a gente fica vendo as fibras de tecidos mais profundos saindo. O grau 3, quando gastou essas fibras e a gente vê um buraco na cartilagem. E o grau 4, quando esse buraco alarga e a gente vê o osso subcondral por baixo. Não existe uma relação necessariamente com o grau e a dor. O que depende da dor do joelho por uma condromalácia, por exemplo, é se você está ficando muito tempo parado naquela posição que você sente dor. Por exemplo, um motorista. Então, a gente pega um chofer. Ele tem uma posição de joelho fletido, que ele fica fletido para acelerar ou para ficar com o pé apoiado, né, na embreagem ou parado, se o carro for automático. E aquela posição ele fica sempre. Então, ele vai ter uma condromalácia para um membro estático, vai ser naquele lugar. Então, sempre que o joelho dele passar por aquela região, ele vai ter dor. Tá? Então, a gente falou do sedentário. O que muda no sujeito que é um indivíduo treinado? O que muda é que a lesão da condromalácia ela vem por desgaste, por translação. Né? A cartilagem ela existe para ela rolar em cima da outra. É isso daqui, ó. Então, é como se ela não se movesse em relação a outra superfície, tá? Quando você tem translação, que é esse movimento relativo, aí você começa a ter lesão da cartilagem e um desgaste. Quando que acontece isso? Quando você não controla os movimentos. Normalmente, a gente faz isso em duas situações, que é o excesso de carga ou o excesso de repetição. Quando você está cansando, você descuida menos daquela relação de bom movimento e você começa a criar essa situação. Agora, isso é comum em todos os atletas, por quê? Porque eles chegam no seu limite. E aí, o que é o problema? O problema é que uma pessoa que treina, ela precisa de condições de reparação que também são diferenciadas. Então, o que vai ter um sujeito que treina, por exemplo, faz, sei lá, 300 movimentos de agachamento por treino? Entre leg press, entre extensor, ou 300 ou 400 movimentos de extensão do joelho por treino. Tá contando leg press, flexor, extensora, agachamento. Esse cara, ele vai ter que ficar mais tempo para aquela cartilagem recuperar. Logo, ele vai ter que usar processos para diminuir lesão, como, por exemplo, gelo local. Então, por isso que você vê fisioterapeuta correr com um atleta fora do campo, primeira coisa é botar gelo. Ué, mas o cara não tem lesão. Então, mas ele precisa recuperar aquela cartilagem rápido. Segunda coisa, fatores nutricionais e suplementos. Então, glicosamina, condroitina, MSM, né? Coisas que vão melhorar a produção do líquido sinovial. Ou em casos mais extremos, ou porque a demanda física é muito grande, ou porque você já tem algum grau de lesão, a gente vai usar um viscosuplementador, que é uma injeção que a gente dá cheia de líquido que vai complementar aquele líquido sinovial e vai permitir que aquela cartilagem ela diminua o contato, melhore o deslizamento e faça uma nutrição mais adequada. Né? Então, é um problema semelhante, só que acontece por causas diferentes. E o que você tem que fazer? Você tem que lembrar que todo tecido derivado de colágeno tipo 1, ele demora um bom tempo para se recuperar. Isso a gente usa, ou o treinador ele usa isso no programa de recuperação dele ou de regeneração. Então, ele não vai fazer, por exemplo, 2 treinos de perna muito fortes na mesma semana. Né? Primeiro que você tem a questão da recuperação muscular. O músculo demora aí 48, 72 horas para se recompor e treinar de uma forma ótima numa nova sessão. Você consegue treinar antes disso? Consegue. É a melhor situação? Não. Pensa que você ficou na balada a noite inteira, acordou e falou, vou trabalhar. Você não vai render tão bem. A mesma coisa se você treinar antes desse período. Segundo, porque seus tendões e estruturas cartilaginas, elas demoram o dobro que o músculo para se recuperar. Então, se o teu tendão quadriceptal, por exemplo, ele demora 2 dias para recuperar, aliás, se o quadríceps demora 2 dias para recuperar, o tendão quadriceptal vai demorar 4. Se você colocar sobretensão nele, a coisa vai complicar. É uma das explicações, por exemplo, porque também bodybuilders treinam uma coisa que os treinadores chamam de periodização ondulatória. Ele não faz tudo de força num treino. Ele faz força, ele faz resistência anaeróbica, ele faz fadiga, ele faz dano, que é a força excêntrica, né? Para ele limitar o quanto ele joga de tensão, pensando que ele tem que guardar alguma coisa para o treino seguinte ele também ter desenvolvimento. Então, isso participa daquela estratégia.
E por último, as estratégias nutricionais, onde você não pode deixar faltar proteína, onde você tem que ter um bom consumo de água, porque o líquido da cartilagem, ele é água que você consome. Então, se você estiver desidratado, a sua cartilagem também vai estar. Né? Então, quando a gente fala de condromalácia, é disso que a gente fala. A gente fala de condromalácia em indivíduos sedentários, em atletas. Nos sedentários, por posições viciosas, repetidas, ou movimentos repetitivos. Nos atletas, ou por uma falta de recuperação adequada, ou por uma estratégia de treino que seja muito além daquilo que uma articulação ela consiga tolerar. Né? E o atleta, a gente entra com condições de aumento de velocidade de recuperação para a gente poder ter essa melhora. Puta, desculpa, Legal. falei pra caralho, Agora, né? não. É um assunto complexo e demanda mesmo muita explicação. Mas, assim, a gente conseguiu entender tudo que leva uma pessoa a isso. Do pouco que a gente pode resumir aí, porque o assunto é muito complexo, a gente entende que, muitas vezes, o cansaço extremo da pessoa, a curta recuperação entre os treinos, atividades repetitivas, como foi meu caso, fazer muita escada, entendeu? Por exemplo, eu fazia escada diariamente, 45, 50, uma hora de escada todos os dias. E a falta de consciência corporal na hora do treino, aonde você acaba sobrecarregando ali as articulações do joelho, principalmente durante o treino de perna. Isso, infelizmente, na live a gente não vai conseguir passar para as pessoas, principalmente no que diz respeito à consciência corporal. Mas vamos entender pessoas que, de repente, já tiveram algum problema, estão passando por alguma dor articular no joelho e gostariam de continuar treinando em alta performance. Uma coisa que você explicou e muito bem foi: deve continuar treinando. E isso eu descobri no meu corpo. Por quê? Toda vez que eu fico muito tempo sem treinar, meu joelho começa a doer cada vez mais. Toda vez que eu faço a minha periodização de treino melhor, eu percebo que a minha dor no joelho melhora. Uma pergunta. Pessoas que possuem essas dores nas articulações podem usar a faixa de joelho? Porque a faixa de joelho reduz muito a dor. Segundo ponto. Pessoas que treinam pesado, utilizaram a faixa de joelho, acreditando que está protegendo a articulação durante o treino todo. Esse atrito que você forma, essa compressão que você forma no joelho com uma faixa bem apertada, pode vir trazer problemas no futuro para uma pessoa nas suas articulações? Tá bom, vamos falar disso, mas antes eu quero te pedir uma coisa que você é meu amigo. Ó, tem uma galera aí de um programa de ensino que eu dou para alunos de medicina, alunos de educação física e alunos de nutrição. Hoje a gente tem, juntando todos, mais de 17 mil alunos cadastrados. Tem aí o Hugo pedindo para você, manda um abraço para a galera, manda um salve para eles. Fala para a galera do Interligas. Salve, galera do Interligas, um abraço especial para todos vocês. O Hugo Pereira está aqui mandando um salve, um beijo no coração de vocês. Vocês são feras. O Muzi sempre comenta dessa galera incrível aí que trabalha com ele, que estuda com ele. Quando a gente está conversando aqui em boxe, ele tem muito orgulho de vocês. Pô, obrigado, Renatão. Obrigadão. Bom, vamos lá. Vamos falar então da faixa do joelho. Em primeiro lugar, a faixa de joelho ela serve para quê? Ela serve para duas coisas. Ela aumenta o componente elástico na movimentação. Então, você só vai ver um fisiculturista treinar com faixa de joelho quando ele faz movimentos de potência ou de força, né? Não quando ele está fazendo estímulos específicos para hipertrofia. A faixa de joelho, ela não é para estabilizar para qualquer tipo de movimento. Ela é para estabilizar quando você está fazendo treino de força, tá? Então, ela aumenta o componente elástico da extensão do joelho. Tanto que quando você desce com a faixa, ela te dá um upzinho, ela te ajuda a subir. Segunda coisa que a faixa faz, e é importante que vocês saibam usar a faixa. A faixa, ela é enrolada de fora para dentro, pessoal. Por quê? Porque normalmente o retináculo da patela, ou seja, os tendões que seguram a patela no lugar que ela tem que ficar, porque imagina, ó, a gente está vendo faz de conta que a ponta do meu dedo é o lugar que a patela vai e volta. Então tá aqui, ó. Quando a gente faz força, existe uma tendência, porque o vasto lateral é mais forte do que o medial, da patela fazer, em vez de retinho aqui,
ela fazer isso aqui, ó. Só que quando ela faz isso aqui, às vezes a retinácula interna, ela rompe e a gente faz uma luxação de patela. É mais comum com mulher, menos comum com homem. Então a faixa ela é de fora para dentro. Para quê? Para você enrolar a patela e prender ela de um jeito que ela não vá para fora, que ela fique articulando onde ela tem que ficar. Então essa é a O que seria de fora função. para dentro, Múcio? Quando você começa a enrolar a faixa, acho que eu vou mostrar, é melhor. Deixa eu ver se eu tenho uma faixa aqui. Eu não tenho nenhuma faixa aqui, mas é o seguinte, ó. Faz de conta que o seu cotovelo aí é o joelho. Joelho aqui, tá? Tá. A faixa ela é de fora para dentro, ela é para cá. Você põe ela assim, nunca assim. Sempre de fora para dentro. Então você vai enrolar no joelho, por exemplo, direito, você vai enrolar ela da direita para a esquerda. Pegar aqui e enrolar. Só que com a perna estendida, né? Senão você não vai conseguir. Claro. E no joelho esquerdo, então, o que você vai fazer? No joelho esquerdo, você vai fazer da esquerda para a direita. Então, sempre de dentro para fora. Fazer minha calça. Mas, enfim, e você enrola o joelho inteiro, correto? Você tem pessoas que acham inteiro. que tem que deixar a ponta da patela solta. Não, é o joelho inteiro. Não. A faixa, ela enrola desde daquele montinho que fica na tíbia, que é a tuberosidade da tíbia, que é aquele calombinho que a gente tem no osso da canela perto do joelho, até o máximo que ela conseguir subir. O ideal é que ela cubra o tendão quadriceptal, tá? Então ela tem que ter pelo menos um palmo para cima e um palmo para baixo do joelho. Você acredita que a faixa de joelho, por gerar essa compressão, se for usada durante muitas repetições, durante muitos exercícios, ela pode, por essa compressão, prejudicar as articulações ou até mesmo o colágeno ali presente? Colágeno não, qual é o nome do... Articulação líquido, e o líquido. Sinovial. Isso. Então, isso que você está falando é uma verdade, né? A gente tem uma situação que é o aumento do atrito, só que o aumento do atrito, normalmente, ele é compensado pelo fortalecimento do músculo. Isso é uma conta difícil de fazer, né? A gente não espera ter dor para tirar a faixa, mas, em geral, é isso porque a gente sempre relaxa a faixa no intervalo da repetição. Então, treinar com faixa é muito trabalhoso, né? Se você colocar a faixa e não tirar até terminar seu exercício, aí você vai se machucar. Então, fez uma série, tira a faixa, enrola a faixa, dá os seus 3 a 5 minutos, porque ele é um treino de força e potência, não é um treino de hipertrofia. Se você está usando a faixa para hipertrofia, tá errado, você vai se machucar, tá? Ou então seu joelho já está machucado, você precisa de uma abordagem diferente, tá? E aí você volta para aquele treino. E quando a gente fala em fisiculturismo, você vai usar a faixa em no máximo 2 exercícios num treino. E mesmo alguma fase desse exercício você vai fazer sem faixa, tá? Então você vai fazer, por exemplo, 4 séries pesadas de agachamento com faixa e 2 com uma carga média, leve, quando você está já cansado, mas sem a faixa. Você vai fazer um leg press com faixa, vai diminuir a carga para fazer mais repetição, vai fazer sem a faixa, e assim sucessivamente. Agora, falando sobre outra patologia muito comum no joelho. No joelho ali que eu falo, naquela região ali, na verdade, que não é o joelho. A tendinite, que fica ali próxima do joelho, perturbando a pessoa. Tem cura isso? Porque a palavra tendinite gera nas pessoas uma situação, pronto, fui condenado. Nunca mais vou conseguir sair disso. Porque geralmente isso vem muito de esforço repetitivo, correto? Sim. Tem cura, mas a questão é que tem cura desde que você faça o que é necessário para você poder melhorar o seu joelho. E uma das coisas que não pode ser feita é entrar em repouso. Por quê? Pensa que é uma doença de tração, tá? Então você coloca... O tendão, ele é assim. Ele tem as fibras muito bem ajustadinhas longitudinais. Quando você põe tensão, essas fibras, elas abrem. Logo depois, você enche esse espaço de líquido inflamatório. E aí, na fase de recuperação, você expulsa esse líquido, fecha essas fibras, devolve para a situação inicial. Só que se você faz um erro de sobretensão ou de excesso de trabalho, essa fibra ela abre
e fica. E isso leva uma tendinite. Se você faz muito isso, esse espaço que era líquido, ele é preenchido de cálcio e isso vira uma tendinose. Então, tem gente que tem um tendão grosso em um determinado lugar, normalmente isso é uma tendinose. Só que se você parar de treinar, o que acontece com esse tendão que está assim? Como ele não é mais submetido em tensão, ele não sabe mais, entre aspas, que é para ele fazer isso e isso. Então, o que ele faz? Ele faz uma coisa meio assim, ó. Isso a gente chama de um tipo de remodelamento, tá? Como que a gente conserta a tendinite, então? Carga baixa e exercício excêntrico. Por quê? Porque o exercício excêntrico, ele vai alinhando o tendão. E aí ele vai entrando, encaixando, até ele ficar assim de novo. O que o fisioterapeuta faz na terapia, né, quando ele entra com a cinesioterapia, ele faz com que esse ajuste aconteça, porque ele tem à mão o controle de quanto é a velocidade de força excêntrica que está sendo aplicada. De uma forma muito geral, né, o que a gente faz? A gente empurra, por exemplo, uma pá de leg press em 2 segundos, só que demora de 6 a 8 segundos para trazer de volta na situação inicial. Então, o que acontece? Você acaba tendo uma carga de trabalho que é muito mais baixa, mas o esforço muscular é lá em cima. Por quê? Esse é um treino para o tendão. O tendão ele se desenvolve mais devagar que o músculo. Então, periodicamente, é interessante você trabalhar com cargas baixas e movimentos curtos para evitar alguns tipos de lesão. Olha só, o Gabriel aqui quer ser seu filho. Manda um abraço para ele também. Um abraço, Gabriel Soares. Beijo no coração. Vou adotar você também. Eu tenho mais filho do que o Catra. Pois é. Tem que perguntar só se ele come muito, né? Porque se ele comer muito, a gente não adota, a gente só aluga o moleque. Verdade. Muzi, se uma pessoa tem problema de tendinite, você explicou que trabalhar a fase excêntrica, que é quando você devolve o peso, é muito interessante. Essas dores geradas pela tendinite, tem muita gente que usa aquele ultrassom, aquele aparelhinho de ultrassom. Você acha interessante aquele aparelhinho de ultrassom? Ele é interessante, mas como toda o que a gente chama de meios físicos da fisioterapia, ele sozinho não vai conseguir tratar, Renato. Então, o que é meu medo com muitos pacientes? É que eles se apoiem em uma terapia única para não fazer o que tem que ser feito. Ah, não, mas eu já estou fazendo ultrassom. Ah, não, mas eu já estou fazendo infravermelho. Ah, eu estou fazendo ondas curtas. Não é assim, né? O físico ele depende de uma série de cuidados. É a mesma coisa que você tem que fazer a revisão de 50 mil quilômetros no teu carro, você vai lá e só troca o pneu e boa, bora botar ele na estrada a 300 por hora. Não é assim, né? A gente tem que sempre usar essa variedade. E normalmente o fisioterapeuta, o que ele faz? Ele seleciona métodos de analgesia físicos para propiciar o estímulo cinesioterápico que vem depois. Então, ele primeiro faz analgesia física, por exemplo, ele faz uma série de ultrassom e depois um gelo, né? E aí ele põe esse cara para treinar em analgesia, porque aí ele tem certeza que o joelho não está doendo, então ele faz as séries mais pesadas com força excêntrica. Por isso que muitas vezes vocês vão ver fisioterapeutas na sala de musculação, porque atleta que se machuca faz fisioterapia na sala de musculação, fazendo aquilo que ele costumazmente faz. A gente chama isso de princípio da especificidade. Pode fazer fora? Claro que pode. Mas o que a gente vê? Que muitos profissionais eles optam para ir junto com o atleta na academia, ver o que ele faz e trabalhar naquele exercício que ele faz. Porque normalmente esse atleta ele tem um exercício que é o calcanhar de Aquiles dele, que ele sempre se machuca. Ah, eu sempre machuco meu cotovelo na puxada anterior. Então o físio vai lá, coloca ele na puxada anterior e vê e acerta o jeito que ele tem que fazer para melhorar. E aquilo vira um aprendizado motor. Quando vira um aprendizado motor, ele diminui muito a incidência ou a reincidência de lesão. Muzi, o Julião está perguntando aqui, e ele falou para fazer a pergunta rápida, porque o metabolismo dele é muito acelerado, senão ele vai perder 3 segundos aqui para ele assistir a live. Ele está perguntando aqui o seguinte: shockwave e crioterapia para o joelho. Eu não sei o que é shockwave. O que é shockwave? Eu conheço shockwave crioterapia. Então, shockwave é onda de choque, né? Você tem desde uma pistola até um aparelho
que ele dá uma onda de choque muito forte, mas aqui a gente usa mais para tendinose, quando você tem deposição de cálcio entre as fibras. Então você tende a quebrar esse cálcio e aí você consegue realinhar esse tendão de novo antes que ele frature. Porque um tendão que vira uma tendinose, ele vai se lesionar em forma de uma fratura. O tendão quebra, ele faz assim, pac, no susto, tá? A crioterapia, o que a gente tem é uma série de evidências mostrando que o frio concentrado ele é capaz de acelerar o processo de regeneração. Aparentemente, o que acontece? Ele bloqueia o processo inflamatório quente, aumenta o que é o recrutamento de macrófago e faz com que você tenha uma fase de reparação um pouco mais rápida. Ele fez isso no Kuwait. A gente tem vídeo lá no YouTube da Max. Se alguém quiser ver, tá lá. Legal. A pessoa está sentindo um pouco de dor no joelho, depois do treino, aquele desconforto. Melhor remédio para a pessoa é gelo? A primeira abordagem é gelo, sim, tá? Por quê? Porque é o que vai agir mais rápido, é o que não vai interferir com o treino, né? E a gente usa com cautela o anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório ele vira um hábito. O anti-inflamatório de uso frequente, não estou falando todo dia, mas, por exemplo, toda semana, ele vai acabar criando dano cardíaco e renal. Então, não é uma coisa muito tranquila, assim como a gente pensa, tomar um diclofenaco aí e sair para fazer tudo de novo de boa. Né? Mas uma fora coisa o trabalho de hipertrofia que é perdido também, né, Lúcio? Tem evidências disso também. Que é gerado num treino forte, que você acaba reduzindo os benefícios desse processo inflamatório do treino que você fez. E a gente sabe hoje que, além de você perder parte daquilo que é o processo de hipertrofia, você tem diminuição da velocidade de recuperação. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente tem uma lesão muscular, a primeira coisa que faziam era dar um corticoide, tipo uma injeção de diprospan, né? Ou então encher o cara de analgésico e anti-inflamatório. Hoje a gente sabe que isso não é eficiente e que se você usar anti-inflamatório nas primeiras 48 horas pós-lesão, você tem uma perda importante da capacidade regenerativa. Então, o que a gente faz? A gente usa outros meios. Então, o gelo é uma coisa muito boa para isso e deixa para usar anti-inflamatório se houver excesso de inflamação nas 48 horas completas subsequentes à lesão. Né? Lembrando que alguma dor você vai ter, mas nesse caso é melhor você tolerar a dor do que você, por exemplo, se encher de anti-inflamatório, que é o que eu vejo muita gente fazer quando começa a ter dor pós-treino porque voltou a treinar. Voltei a treinar, estou tomando anti-inflamatório todo dia. Então é como se você não tivesse voltado a treinar. Verdade. Uzi, nós tivemos recentemente alguns treinos onde eu e o Júlio fizemos e eu percebi que no meu joelho, a faixa de joelho me ajuda muito. Eu consigo progredir muito. Mas eu me preocupo naquela situação que você disse, de manter a compressão na articulação do joelho e piorar cada vez mais a minha condromalácia, que é nível 2, daquela que você explicou que vai até o nível 4, que é o nível 2. Ácido... o Júlio colocou aqui, ácido alítico. Hialurônico. Deveria ser hialurônico. Colocou ácido hálito, ovo e PRP. Deixa eu ver aqui. Não entendi nada que o Júlio falou. Eu estou procurando o Júlio aqui. Cadê o Julinho? Julinho! Julinho! Ele escreveu ácido hálito, ovo e PRP. Bom, vamos falar de ácido hialurônico, então. Vamos falar de ovo, vamos falar de PRP. Tudo isso faz sentido. Mas vamos responder antes a tua pergunta. Você falou, mas eu uso a faixa. O que você tem que pensar é o seguinte. Como que está a tua qualidade de recuperação? Ela está ok? Legal, vamos usar. O problema, Renato, é que assim, você já é um atleta experiente e você precisa continuar ganhando força. Só que, vou fazer uma comparação com o carro, tá bom? Quando você quer dobrar a velocidade máxima do carro, você tem que duplicar a potência dele. Então, se você tem um carro que tem 100 cavalos e ele chega a 120 km por hora, para ele chegar a 240, você tem que dar um jeito de botar 800 cavalos nele.
como você é um atleta experiente, cada mudadinha assim do seu físico, ela depende de um mudadão assim do seu treinamento. Então, Exato. o que, que a gente faz? Os cuidados com a faixa. Você vai treinar, por exemplo, com faixa, então você vai fazer um treino de força e potência. E você vai respeitar as premissas de um treino de força e potência. Um intervalo entre 3 e 5 minutos, uso da faixa de joelho, retirada dessa faixa nesses intervalos. Outra coisa que você vai fazer, você pode fazer gelo no entre séries ou você pode fazer uma sessão de gelo quando você termina isso daí. As pessoas elas olham isso e elas falam assim, para que fazer isso? Está se machucando. Na verdade, você está se protegendo, porque você está indo muito acima do que aquilo que, teoricamente, naquele momento, a sua articulação e seus tendões vão suportar. Com o tempo e a sua força crescendo, a sua musculatura se ajustando, o que acaba existindo é toda uma nova conformação estrutural que vai permitir que você trabalhe com mais carga, porém com mais segurança também. É como se nesse momento você estivesse fazendo uma coisa que teoricamente você não aguenta. Só que quando você começa a aguentar, a coisa começa a recuperar. Vamos comparar com um empréstimo, por exemplo. Você quer começar um negócio, você não tem dinheiro. Você pega o empréstimo do banco, porque você não tem aquele dinheiro. Então você pega emprestado para poder pagar. Isso é o treino que você faz que você não consegue recuperar. E que você parcela ele de um jeito para você conseguir fazer esse pagamento. Que aí é assim, você afastar as séries, usar os métodos de recuperação para você conseguir fazer aquele treino. Quando você tiver já bem sucedido com o seu negócio, você já pagou o seu empréstimo, o seu negócio está rodando saudável. Então, o seu negócio está forte, você consegue fazer a operação dele sem nenhum problema. O treino é assim, quando você consegue fazer aquilo, você ganhou a massa, fez o ajuste tendinoso, fez o ajuste condral, aí você já passa para outra situação. É claro, aumentar além disso é um outro salto, e aí a coisa complica. E aí entra aquilo que o Júlio falou, né? Ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é a composição básica daquilo que é o líquido sinovial das articulações, inclusive da articulação do joelho. Então, às vezes, a gente vai lá, complementa a quantidade de líquido articular e aí a pessoa, o atleta, ele consegue ter um pouquinho a mais, uma folga a mais de possibilidade de recuperação para treinar. O que ele perguntou mesmo? Do ovo. PRP. Do ovo eu não faço ideia do que seja, né? E aí vem o PRP. O PRP, ele é o plasma enriquecido em plaqueta. Normalmente a gente usa isso para lesões tendinosas, para lesões musculares, ou então a gente usa para fazer um tipo de cola biológica, que é como se fosse realmente uma cola de tecido que é baseada em plaqueta. A questão é, o que é difícil do PRP? O que tem de artigo científico é muito dissonante. Você não tem uma linha falando exatamente a mesma coisa. Uma das razões disso é que o PRP ele é colhido do paciente, Renato. Se você colhe de um sujeito que está em ótimas condições de saúde, ele está com um hematócrito bom, ou seja, ele está com uma quantidade de célula sólida no sangue boa, ele tem uma quantidade de leucócito boa, ele tem uma quantidade de plaqueta boa, tem um resultado. Se você tem um paciente que é aparentemente saudável, mas em vez de ter, por exemplo, 330 mil plaquetas, ele tem 50 mil, o PRP vai ser uma porcaria. E normalmente a gente prepara nutricionalmente o paciente para colher esse PRP. Só que demora às vezes um mês e meio, para você conseguir uma qualidade boa de sangue, para você fazer um bom PRP. E normalmente a lesão acontece rápido. Só para tirar a curiosidade da galera, explica para a galera como é que se faz esse PRP, tirando o sangue da pessoa, centrifugando. É uma coisa bem diferente. É bem diferente, é legal, né? É uma coisa... Sempre o médico... Bom, quando eu vou operar, que eu vou usar PRP, tem um biomédico que faz isso. Ele colhe o sangue do paciente, coloca numa centrífuga. A centrífuga ela faz a separação do sangue em suas partes sólidas e o plasma. E aí ele pega só a parte do plasma com as plaquetas e despreza o restante. Essa parte ele concentra e aí é isso que a gente injeta no local da lesão para poder criar uma situação que seja inflamatória, benéfica, para fazer com que tenha mais síntese daquele tecido. Você já viu isso
beneficiando alguém? Porque os estudos científicos você disse que são dissonantes, mas na prática clínica, você viu alguém assim, ou pessoas que se beneficiaram desse processo, desse É um procedimento? processo, é um procedimento amplamente utilizado, Renato. Só que eu vi as duas coisas. Eu vi para gente que foi muito bom e eu vi para gente que não funcionou nada. Em termos de método, o que, que acontece? Você está falando aí, qual é o custo, por exemplo, da gente fazer uma injeção de PRP numa lesão muscular? É alguma coisa que gira em torno dos R$ 5.000, né? Então, não é qualquer paciente que você vai sugerir fazer um PRP, né? Mas uma série de profissionais usam. Tem dermatologista que usa, por exemplo, o PRP para calvície. Então, ele injeta o plasma enriquecido de plaqueta no couro cabeludo, porque ele é cheio de fator de crescimento e isso melhora a função do folículo, né? Agora depende, como eu te falei, da condição da pessoa. Então, tem paciente que não vale a pena, ele vai gastar muito dinheiro, ele não vai ter um resultado bom, né? Porque já é essa situação. Entendi. Musa, eu vou fazer uma pergunta aqui que foge um pouco do joelho, mas é que tem muitas perguntas aqui sobre isso. Uhum. Uma das coisas que as pessoas mais sentem dores lombares. Tem muita gente que sente dores lombares e elas reclamam muito. O que eu queria que você falasse para elas? Sobre a questão da região do fortalecimento lombar, do core, porque hoje as pessoas vão para a academia, elas querem treinar peito, braço, perna, fazer as máquinas de costa e acabou. Exercícios adequados para aquela região, que deveria fazer parte da formação iniciante das pessoas, para que elas pudessem aprender a sustentar peso, elas não fazem. E aí elas aprendem no YouTube, veem um atleta fazendo desenvolvimento terra pesado, remada curvada pesada, e acaba querendo fazer, contrai essas dores lombares e elas perseguem a pessoa por muito tempo. Eu conheço praticantes da musculação avançado que reclamam há meses de dores lombares. Há meses. A questão da lombar é que é o que a gente chama do centro do corpo, né? O centro do corpo é o local de conexão entre os membros inferiores e membros superiores. A primeira coisa que as pessoas não fazem é estabilizar a coluna para fazer exercício. Então, a pessoa faz com a barriga meio mole, balançando. Isso não é o ideal. O ideal é você forçar o abdômen, fazer força com o abdômen e tentar puxar ele ao mesmo tempo, para você estabilizar o tronco. Por que isso? Porque aí você está trabalhando com as musculaturas do que a gente chama de core, de centro, né? E essas musculaturas, elas vão desde o reto abdominal, da musculatura do abdômen, até o glúteo. O glúteo também funciona como uma musculatura estabilizadora. O problema é que a lombar, ou os músculos eretores da espinha, né? Exceto o quadrado lombar, eles são músculos muito longos que têm uma alavanca muito grande e, portanto, o esforço mínimo acaba tendo uma tensão máxima. E aí um cara que é grande de tronco, por exemplo, mas ele tem uma lombar fraca, ele vai começar a sofrer para fazer agachamento, até para fazer leg press, né? Como que você começa treinando lombar? Primeira coisa que você vai fazer não é fazer o exercício de extensão de lombar, que é o back extension aqui. Primeira coisa que você vai fazer é treinar, travar o seu abdômen para fazer os exercícios. Você vai ver que quando você faz membro inferior assim, quando você faz dorsal assim, é muito mais esforço para você conseguir fazer o exercício. Mas isso é fundamental. E isso também é uma das razões pelas quais muitos atletas, eles têm um abdômen muito bem definido, mas eles não treinam abdominal. Exemplo, Eduardo Corrêa. Ele não faz abdominal. Aquele abdominal dele rachado é por quê? Porque ele segura o core em todos os movimentos que ele faz. A segunda coisa que você vai fazer é começar exercícios de estabilização, não de crunch, né? Que a gente costuma fazer crunch de abdominal, que o pessoal fala, é abdominal crunch para fazer core. Não, não é. A gente vai usar transverso do abdômen, a gente vai usar oblíquo interno, exercícios que estabilizam o tronco. Por que isso? Porque a coluna lombar, ela tem uma vértebra muito específica, que é diferente da torácica e, portanto, a gente tem quase como se fosse uma fragilidade, uma instabilidade entre a divisão das vértebras torácicas e as vértebras lombares, por conta do formato dela. Se você não tiver uma musculatura que estabiliza isso com muita força,
você vai ter lesões recorrentes da lombar. E essas lesões recorrentes da lombar, elas são as lesões musculares que levam a determinadas cicatrizações, que são cicatrizações anômalas e que vão fazer com que aquela estrutura ela perca força. Imagina um pneu furado e remendado. Ele não vai ter a mesma capacidade de um pneu zero, tá? Para piorar, a gente tem algumas estruturas que dão estabilidade para a lombar, mas são estruturas rígidas. Por exemplo, o ligamento ilio-lombar, que ele liga o sacro, né? O sacro, a asa do ilíaco, que é esse osso que a gente tem aqui atrás, aqui assim, com a nossa coluna vertebral. E esse ligamento, ele atua quando a gente perde força para sustentar a extensão da lombar, e aí eles funcionam como se fosse o freio do movimento, mas um freio rígido. E muitas vezes o que acontece com esse ligamento? Ele rompe. Então, quando esse ligamento rompe, é aquela dor que o sujeito fala, eu senti um estalo e aí eu travei. Eu acho que é hérnia. Não, não é hérnia. Hérnia você tem obrigatoriamente parestesia, perda de força e sensação de dor. Você tem essas três coisas. Isso é uma hérnia extrusa que comprimiu lá uma raiz nervosa. Quando você tem esse estalo e trava, 98% de chance de você ter tido uma lesão de ligamento ilio-lombar, tá? Em terceiro, o que você costuma fazer? Você costuma ir para exercícios específicos para trabalhar o seu core. E aí é com o pessoal que gosta de fazer pilates, esse tipo de coisa. E que, por exemplo, você vê que determinadas modalidades esportivas, por mais que elas não queiram fazer isso, elas são muito boas para isso. Exemplo, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele é baseado no core. Então não é à toa que o lutador de jiu-jitsu tem um abdômen mais marcado. Ou pelo menos tinha, né, na época que eu fazia. Era mais fácil você ver um lutador de jiu-jitsu com abdômen marcado do que um cara que fazia musculação. Por que era mais fácil? Porque o jiu-jitsu é todo baseado em força de corpo. Por quê? Porque o peso do corpo ele concentra na região média. Então, o joelho no abdômen é para estabilizar o cara, a posição de 100 quilos, a montada, as raspagens são pela variação do pivô central de força por conta da rolagem que você faz com os movimentos que você faz de alavanca, né? Então, o core era muito forte. E se você não tem um esporte que melhora o seu core, a melhor saída é você ter rotinas de exercício, por exemplo, parecidas com pilates, para você melhorar. Aí a sua lombar melhora. Aí você pode pensar em fazer extensão dorsal, como uma forma de fortalecer esse grupo muscular. Então podemos dizer que, principalmente para as pessoas que estão começando no esporte agora, se preocupem principalmente nos exercícios de costas e membros inferiores, em manter o abdômen contraído, a coluna reta, e aprenda a fortalecer essa região apenas fazendo esse exercício de contração. Com o tempo e com a sua evolução nos treinos, você pode aplicar exercícios específicos para essa região que desenvolva a musculatura e que aumente o fortalecimento. E vá progredindo as cargas até o momento que você realmente possa realizar um desenvolvimento, um levantamento terra, por exemplo, com carga. Que você possa fazer um exercício de hiperextensão lombar, por exemplo, com carga. Porque aí você já fez todo um trabalho de base para isso. Você é a favor ou contra o treino de abdominais? Eu sou a favor do treino de abdominal. Eu acho que qualquer porção que não seja treinada, ela se torna uma fraqueza. Não só na capacidade de realizar trabalho, mas na estética, quando a gente cliente, ele não tem uma profundidade, ele não tem uma marcação tão bacana. Então, sempre treine abdominal, né? Mas é pouco. Um pouco é melhor que nada. Você tem que treinar abdominal. E lembra de treinar. Prende a barriga, faz força com a barriga para você, não para frente, mas para você tentar chupar a barriga. Então, uma dica é essa: tenta fazer seus exercícios chupando a barriga, puxando como se fosse fazer um vácuo. Já te dá uma ideia mais ou menos da força que você deveria ter
para você conseguir ter uma lombar resistente. Eu também sou a favor do treino de abdominais, principalmente porque, para mim, funciona muito bem. Melhora a estética do meu físico e eu percebo que melhora, inclusive, as minhas dores lombares, porque eu tenho uma resistência na região do centro do meu corpo, que nós chamamos de core. Treinar abdominal com alargar a cintura são situações diferentes. Se você realiza um treino de abdominal bem feito, e se você tem por hábito uma coisa que eu faço, que eu gosto muito, que é o LPF, que é o vácuo, você não tem, pelo menos eu percebi no meu físico, o perigo de alargar a sua cintura. Eu acho que exercícios de fundamento, como agachamento livre, tem muito mais perigo de alargar a cintura do que os exercícios de abdominais. Sim, porque normalmente o pessoal olha o alargar a cintura do jeito errado. O pessoal pensa que alargar a cintura é de frente. Alargar a cintura é de lado. É você ver a barriga, ela perdendo a capacidade de estar encaixada nas costas. Isso é uma das perdas de um músculo que chama transverso do abdômen. Depois, a perda da força dos oblíquos internos. E aí, por último, a perda do reto abdominal. A gente já viu vários atletas que têm essa forma, né? E ele tem, às vezes, uma barriga cheia de gomo, mas que é protrusa. É uma barriga redondona, parece que ele está grávido, né? É uma coisa que tem diminuído desde que o Arnold deu um peg em todo mundo. Falou, aqui no line-up. Verdade. Muzi? Eu tô te ouvindo. Eu acho que a sua live está travando um pouco. Deu um pulinho aqui. E agora? Tá me ouvindo bem aí? Você está um pouquinho desfocado. Oxe. Voltou? Bom, eu consigo te ver, mas eu consigo te ouvir, mas a live está travando um pouco. Mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa para a galera, você não acha? Foi bom. Papo legal hoje. Conversamos e aprendemos bastante contigo, principalmente nos pontos práticos. Quem acompanhou a live entendeu um pouco sobre a aplicação da faixa de joelho, a forma adequada de colocá-la, como você deve se comportar em exercícios para reduzir os impactos. Vou mandar um abraço especial para o Ítalo Ridney aqui, nosso irmãozão que está aqui, mandando mensagem. Ítalo, beijo, irmão. Ítalo, meu filho querido, tá faltando você aqui para arrumar na internet. O pessoal pôde acompanhar também. E a gente conseguiu tirar bastante dúvida do pessoal. Musa, eu queria fazer um agradecimento especial a essa galera linda que nos acompanhou. Tivemos, em média, de 800 e 900 pessoas online ao mesmo tempo. Galera com paciência, porque é um assunto técnico. Assunto técnico, você tem que estar muito interessado em aprender, em ouvir. Só que é nessas lives que você evolui no esporte, que você tira suas dúvidas, que você consegue aprender e crescer dentro do esporte. Porque muitas vezes são detalhes de conhecimento, detalhes simples, como o Musa explicou, da forma correta de você enrolar a faixa, que pode mudar completamente a sua concepção sobre treinamento. Fato. Você vai jantar agora? Eu comi às 7, vou comer às 9h30. Boa, boa, boa. Vou comer feijão agora. E carne só. Vai treinar agora? Vou treinar agora. Eu troquei meu horário, viu? Você tá in... eu conheci, você é um homem de extremos. Eu te conheci, você treinava às 5h30 da manhã. Agora você está treinando 10 horas da noite. É um homem de extremos, né? Não tem meio termo comigo, é uma desgraça isso. Não tem meio termo. Mas eu treinava às 5 da manhã porque o consultório era no Brooklyn e eu morava na Zona Norte. Então, o que acontecia? Eu começava a atender 7 da manhã. Se eu saísse de casa às 6h30, eu ia chegar no Brooklyn da Zona Norte 10 da manhã, né? Então, eu tinha que sair 4h10. Para eu sair 4h10, o que eu fazia? Eu ia para a companhia e treinava até às 6. Era isso que eu fazia. Tem vídeos de Adi treinando comigo. Que horas você ia dormir naquela época? Eu nunca fui dormir antes das 11, Rê. Nunca. Né?
Foi uma época que foi puxada Você para ia mim. dormir 11 horas, acordava às 4. Não, eu chegava 11 horas em casa. Eu chegava 11 horas em casa e ainda, né, que era o horário que eu tinha para ficar com a minha mulher. Aí a gente ficava acordado mais um pouco. Aquela época a gente assistia um seriado que era ou assistia House ou assistia Lost. Um dos Ou dois. fazia um cardio. Ou fazia um cardio, é verdade. Porque o cardio em jejum ela não gostava muito, era muito Não, cedo para 4 fazer. horas da manhã. Que mulher vai querer acordar 4 horas da manhã pra fazer cardio de jejum? Cara, eu ia tomar uma moqueta na orelha se eu fizesse isso, cara. E aí foi Né? isso. Aí hoje o Bom, que eu, como eu treinei para que por causa da residência eu cheguei a treinar da 1 às 3 da manhã, para você ter uma ideia. Aí eu dormia nos colchonetes lá da Gaviões da Paulista até às 5, pegava minha moto, ia para o hospital e tava bala. Tomava banho lá no pronto-socorro de ortopedia, me enxugava com as roupas do centro cirúrgico sujas do dia anterior. Cara, era foda. E era um horário que eu aproveitava bem. Aí eu voltei para treinar à noite de novo. Vamos ver o que dá, né? irmão, um beijo no seu coração. Obrigado por toda a aula, por todo o conhecimento. Você é o nosso líder e é um maravilhoso e grandioso expert que tanto ajuda a todos nós aqui, seus seguidores. Imagina, eu sirvo vocês com muito prazer. Para mim é uma honra. Vocês são grandes pessoas e vocês me mostraram mais de uma vez. Aliás, vocês incessantemente mostram isso, né? E isso para mim é uma satisfação muito grande. A gente às vezes trabalha com pessoa há muito tempo e a gente perde um pouco a fé, porque vê que nem sempre as pessoas elas fazem aquilo que elas falam, muito menos quando não tem gente olhando. E eu tive a oportunidade de ver você, o Júlio, a nossa equipe, o centro, a gente passar por grandes dificuldades. E mesmo que ninguém estivesse olhando, eu vi vocês fazendo coisas inimagináveis que só pessoas muito grandes são capazes. Então, obrigado por aceitar a minha amizade, obrigado por trabalharmos juntos tão bem aí. E vamos que vamos, a gente tem treino para frente. Bom treino, irmão. Ó, depois a gente tem que marcar o treino com o seu filho. Tá todo mundo falando. Kaique Pro. É Entendeu? Todo mundo verdade. falando que você é filho do Kaique. Estão falando que ele só veio para Max porque é a casa do pai. Isso aí dá problema com a Roberta. Ela vai olhar para esse moleque e falar: não é que é parecido mesmo, filha da mãe? Parece demais. Logo mais, pessoal, aguardem o treino do Músico Kaique Pro. Irmão, só agradecer o pessoal que ficou aqui, né? Deixar um beijão especial para eles e até a próxima. Valeu, galera. Um beijão para vocês aí. Até a próxima. Rê, boa noite, irmão. Com Deus. Beijo, irmão. Bom A gente treino. se vê. Valeu. Se vê. Beijo. Bom, pessoal, Renato Cariani aqui com a gente, falando sobre lesão no joelho. Ele que sabe, porque ele tem uma lesãozinha aí que a gente vai tratando da melhor forma possível. Então, para vocês, uma boa noite. Obrigado aí pela companhia de vocês nessa hora. Eu preciso treinar, e é perna, é posterior de coxa hoje. É o mais difícil para mim, porque é o que eu uso mais core para conseguir ficar estabilizado. Mas é o que eu mais preciso, porque sempre que eu perco o treino de posterior, a minha coluna dói. Tá bom? Beijão para vocês, a gente se vê.